Elon Musk chega ao Brasil para se encontrar com o presidente Bolsonaro. Elon Musk no Brasil. Muito importante nesse vídeo, a gente vai conhecer um pouco mais, falar um pouco sobre Elon Musk e algumas coisas muito estranhas que a gente acabou conhecendo. Eu vou trazer nesse vídeo para quem quer conhecer um pouco mais e a gente vai falar um pouquinho dessa parte de Marte, inclusive, do governo de Marte, que tem o nome Elon também no governo de Marte. A gente vai ver tudo isso a partir de agora. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Essa informação pouca gente tem, pouca gente sabe, envolve muita gente, inclusive envolve NASA, inclusive a gente vai ver tudo a partir de agora. E eu vou trazer todos os dados e fatos para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Vamos dar uma olhada então. Vamos começar, né? Só pra gente noticiar o que tá ocorrendo agora. Primeiro item, Elon Musk, né? A gente vai ver um pouquinho das matérias, só vou falar um pouquinho quem é Elon Musk, né? Chama Elon ou Elon Reeve Musk, FRS, nasceu em Pretória em 28 de junho de 1971, e é um empreendedor e filantropo sul-americano, canadense, naturalizado norte-americano. Então você vê, são vários países aí. Ele é fundador e diretor executivo e diretor técnico da SpaceX, e também é CEO da Tesla. Então a gente vê aqui vice-presidente da OpenAI, fundador e CEO da Neuralink e cofundador e presidente da SolarCity, tá? Tem uma fortuna de 282 bilhões de dólares hoje, né? É mais de R$ 1 trilhão, tá? E Elon Reeve Musk. Bom, tem várias informações adicionais, mas basicamente Elon Musk, ele é uma das figuras hoje, talvez, maiores do mundo, tá? Ele tá junto aí com Jeff Bezos da Amazon, um dos pessoas mais ricas hoje em todo o mundo. Isso é importante a gente saber. Quer dizer, riqueza e poder, né? Isso é interessante, que a gente tá vendo, realmente ele consegue rapidamente falar com presidentes de vários países, inclusive do Brasil. Bom, trazendo algumas matérias só pra gente acompanhar aqui, ó, o que tem de novo. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão de Marte e informações, inclusive, conhecidas há mais de 50 anos atrás, que quem é o governador de Marte se chama Elon. Só pra gente começar a pensar nisso. Já vou trazer documentos e informações oficializadas para vocês. Elon Musk chegará amanhã no Brasil e vai encontrar com o Bolsonaro, né? Bom, então aqui, ó, inclusive a gente não tem ainda carros da Tesla no Brasil, não fabricamos carros elétricos, né? A gente tá. E uma coisa importante também, para quem não conhece o canal nem muito a fundo, essa questão de colonização de Marte e outros seres, inclusive, que são de fora daqui, né, que não são conhecidos, tem muita coisa que acontece nos bastidores. Inclusive, algumas pessoas acreditam, inclusive, que nós nunca fomos à Lua. Tem grande parte dos americanos que acreditam que foi uma farsa, né? E, inclusive, parte do trabalho de Elon Musk é levar o homem de volta à Lua e a Marte também. Elon Musk vem ao Brasil nessa sexta-feira e deve se encontrar com o Bolsonaro, diz o jornal. Então a gente vê Elon Musk no Brasil, nessa sexta deve se encontrar com o presidente. Já que Elon Musk estará no Brasil, será que o TCE... Todo mundo está comentando, né? Porque realmente você vê aí que é uma questão política, inclusive ali, né? Falando que ele vai tratar sobre o assunto da Amazônia brasileira, inclusive. Elon Musk deve chegar ao Brasil e se encontrar com o Bolsonaro. Então tem várias informações aqui, ó. Elon Musk vem ao Brasil, né? Então todo mundo comentando, ó, Elon Musk vindo ao Brasil, é o homem mais rico do mundo, vem ao Brasil para falar com o presidente, né? Nesse ponto. E o ponto é o seguinte: alguns dizem, inclusive, essa última semana, o próprio Congresso norte-americano começou a fazer perguntas, né, ali sobre esse dinheiro que os Estados Unidos gastam com pesquisas, né, desses objetos que aparecem nos céus, que ninguém identifica, né? Então, os congressistas norte-americanos que controlam o dinheiro ali estão começando a perguntar, né, para que a gente está gastando tanto dinheiro com a NASA, com pesquisa espacial, com tudo isso, em projetos secretos, né? O que vocês fazem ali? E ali já está começando a abrir mais esses dados. Então, Elon Musk está um pouco nesse meio também da NASA envolvido, né? Inclusive nesse ponto de vida em outros locais. Inclusive, Elon Musk já oficialmente comentou, inclusive isso gerou na época até um pouco de comentários, né? Que as pirâmides foram feitas por seres de outros
planetas. É óbvio, isso ele chegou a comentar, né? E isso até gerou na época um pouquinho de dúvida, né? Se foram os homens que fizeram as pirâmides ou foram seres que nós não conhecemos a fundo ainda, né? Já conhecemos, mas não tão a fundo. Atenção, dono do Twitter chegará amanhã no Brasil e se encontrará com Bolsonaro. Ainda não é oficial esse dono do Twitter, ele voltou um pouco atrás na compra, não está oficializado, acredito ainda. Elon Musk tem que confirmar, tá? Elon Musk chega ao Brasil amanhã e vai encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Só tem um pedido para Elon. Então tem várias pessoas comentando, tá? Realmente, o que Elon Musk... O ponto maior é que a gente está tendo assim, tem algumas pessoas na história da humanidade que trouxeram grandes avanços, grandes saltos, né? A gente vai ter Leonardo da Vinci, por exemplo, a gente vai ter ali com todos os projetos, inclusive coisas que nós estamos hoje ainda construindo, né? Com base nesses projetos. O próprio helicóptero e tudo isso, os primeiros desenhos foram de Da Vinci. Tivemos também Nikola Tesla também, que trouxe muito item em relação à eletricidade, o próprio Einstein na época e um grupo sobre algum tipo de energia nova, inclusive, que gerou até coisas que a gente não deveria ter feito. Mas nós temos hoje Elon Musk trazendo uma evolução para a humanidade, que a gente está vendo isso em tempo real, né? Neste momento. Daqui a uns 100 anos, possivelmente vão falar, olha, o salto, tanto de carros elétricos automáticos, tanto inteligência artificial, que está cada vez mais em alta, tanto a parte de o próprio Neuralink, né, que colocariam chips no cérebro da pessoa e com isso ela conseguiria voltar a ter movimentos que não tinham antes. Tudo isso está sendo trabalhado em conjunto. Então, Elon Musk, sim, com o dinheiro que ele tem, né, que é possivelmente a fortuna que veio dali para ele, e com todo esse acesso que ele tem, ele está trazendo realmente saltos tecnológicos para toda a humanidade. Então, isso daqui agora a pergunta seria Elon Musk simplesmente um humano como todos nós, ou poderia ter algum contato com alguém, tanto do mundo espiritual ou do mundo lá de cima, né, ou aqui do lado, que seja, com esses seres de outros locais, né? Ainda tudo isso fica em aberto. Mas tem muita coisa que a gente, quando lê um pouco mais, quando a gente estuda um pouco mais, a gente começa a descobrir algumas coisas que não se encaixam na equação. Eu vou trazer uma delas nesse vídeo e tem outras ainda, né? No canal eu vou colocar no card para vocês outras coisas. Então, Bolsonaro e Elon Musk se encontrarão hoje à tarde em Sorocaba, São Paulo. A ideia é tratar de economia sustentável, projetos tecnológicos e uma possível instalação da fábrica da Tesla por aqui. O encontro é costurado desde 2020. Inclusive eu moro perto de Sorocaba, ali. Será que a SpaceX na base de Alcântara, Tesla em Goiás, Starlink na Amazônia? Então, o que se acha sobre esse assunto, hein? Realmente, isso aqui seria até interessante o Brasil já ter carros, né? Automatizados ali e carros elétricos. Seria um salto, né, nessa indústria brasileira aqui. Plot twist, bom... Então, estou falando aqui. Tem muitas informações, porque é um assunto um pouco mais político, né? A convite do ministro das Comunicações, o Fábio Faria, o empresário Elon Musk, chega ao Brasil nesta sexta-feira para tratar do governo brasileiro sobre conectividade e proteção da Amazônia. Inclusive, nós temos um astronauta, né? Como aí um ministro do governo da tecnologia. E apesar de todos os vídeos, as dezenas de vídeos que nós temos de farsa dos astronautas da NASA, né, nós temos um astronauta brasileiro. Então, não podemos afirmar que o astronauta brasileiro não foi para lá, mas muitos outros que foram. Nós temos imagens dos astronautas caindo, a gravidade some de repente, ou mesmo falhas técnicas, né? Se eu achar, vou colocar no card para você confirmar, né? Porque o fato existem os vídeos, né? Esse que é o ponto. O homem mais rico do planeta vai almoçar com empresários que integram o projeto Conecta Amazônia. Então, Elon Musk vai chegar ao Brasil e encontrar com o Bolsonaro, tá? Então tem tudo isso acontecendo. Aí, inclusive aqui, ó, agora o Elon Musk acabou de decolar destino a São Paulo. Aqui, inclusive, tem informações sobre o voo e coisas assim também. Então tem muita informação acontecendo. Elon Musk hoje no Brasil, né? Você vê quanta informação. Tá, o Lex Luthor está no Brasil para uma reunião sobre a Amazônia. Tem toda a informação, realmente. Elon Musk estará no Brasil hoje, né? O que você acha disso? Agora a gente vai ver. Você acha que Elon Musk ele é um humano como nós todos?
como nós todos não, né? Hoje ele tem muito mais dinheiro que nós todos, mas você acha que o Elon Musk, ele é 100% humano ou ele está ajudando outros seres de outros locais, né, inclusive, a levar a humanidade para outro ponto? Quero a sua opinião. Se você duvida, você fala assim, mas peraí, por que você está trazendo esse assunto? Tem mais de 1000 quase vídeos nesse canal mostrando aí tudo que ocorre, inclusive, que acontece aí nos bastidores. Vamos falar um pouquinho agora da informação que eu ia trazer nesse vídeo. Bom, Elon Musk, né? Elon Musk, ele surge como um empresário, como uma pessoa em destaque em tecnologia. Um dos principais pontos de crescimento dele foi o PayPal, que ele foi o fundador do PayPal. E hoje ele faz vários negócios em diferentes áreas, né? Inclusive ele chegou aí a criar a SpaceX, que foi basicamente uma terceirização da NASA, né? A NASA passou muita coisa da NASA para a SpaceX, de Elon Musk. A pergunta que eu faria é o seguinte: por que, né, a NASA optou pela terceirização dos serviços espaciais, né? Tanto os foguetes da NASA quanto tudo isso. Elon Musk teve acesso a isso, né? Simplesmente por questão de dinheiro, ou tem controles que nós não conhecemos, né? Pessoas que nós não sabemos ali, ou seres que nós não sabemos envolvidos com isso, né? Existem teorias, inclusive, que o ser humano não foi à Lua, que foi nessa época onde havia um volume grande de contatos com seres de outros locais, outros navezinhas para lá e para cá, e uma forma de esconder esse assunto foi: vamos para a Lua, né? E tem toda a parte de construção tanto da imagem da Terra Globo, quanto tudo isso foi feito nesse período, mais ou menos de 1950 a 1960. Tanto com os filmes da Disney, levando o Pica-Pau com a Ilha do Espaço, tudo isso junto, né? Inclusive, a Disney tem muita foto de Disney junto com o pessoal da NASA nesse período também. Bom, tudo isso tranquilo, então, e tudo isso resultou na criação da NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, que com o grande ponto de vamos para a Lua. Isso foi em 1960, 59. Até o final da década nós iremos à Lua. O presidente norte-americano colocou isso bem claro. Isso vai ser não vamos porque é fácil, vamos porque ele é difícil ir. E chegou em 69, tinham que ir para a Lua e dizem ter ido para a Lua ou ter sido filmada essa farsa daí da Lua, né? Tem várias informações paralelas que andam, então tem duas vertentes: uma que nós fomos à Lua, a outra que nós não fomos à Lua, né? Que foi uma farsa aí da Lua. Nesse meio tempo, o fundador da NASA foi um alemão, que trouxeram ele da Alemanha após a Segunda Mundial, trouxeram ele para a Alemanha e ele trabalhou na fundação da NASA. Esse alemão, o nome dele é Wernher von Braun. Ele trouxe muita gente da Alemanha nessa época, até aquele povo que nós conhecemos, que o Monark comentou uma vez, vieram para os Estados Unidos numa operação chamada Paperclip para trazer todo mundo. Nesse meio tempo, Wernher von Braun, como diretor da NASA, a pessoa com mais poder na NASA, escreveu um livro chamado Project Mars nesse tempo. Vou falar um pouquinho do livro, só mostrando para vocês. Esse livro está... vou colocar tudo no primeiro comentário do vídeo para confirmar a informação. Esse livro hoje está à venda na Amazon, inclusive. Project Mars, esse é o livro, tá? Uma história sobre Marte, de Dr. Wernher von Braun. Então é um doutor, né? Você vê que tem um estudo grande ali. Então, esse é o livro de Wernher von Braun. Eu vou deixa eu ver se ele traduz, colocar em português para a gente ver. Até no Brasil, né? A gente está aqui hoje. Então, Projeto Marte. Esse é o livro aqui, tá? De Wernher von Braun. Wernher von Braun, diretor da NASA. Deixa eu voltar aqui. Traduzido em português. Então, esse livro existe, está à venda e foi escrito por ele nessa época, onde ele era diretor da NASA, tá? Você vê aqui, olha só, romance de ficção científica, colocaram. Quer dizer, por que um diretor da NASA ele escreveu um romance de ficção científica, né? É estranho, porque ele é um engenheiro, ele tem uma visão bem técnica da coisa, tá? Impresso, né? Original. Wernher von Braun combina fato técnico com uma história humana, de uma maneira apenas um verdadeiro sonhador. Olha só, até o
o que escreveram sobre esse livro. Foi feito, esse tesouro exclusivo de Von Braun vem completo com apêndice de seus desenhos técnicos originais, feitos na década de 1940. Então você vê aqui que esse livro, ele foi aqui até dentro do livro, ó, ele é em alemão, ele é no alemão, escreveu, ó, Werner von Braun, The Mars Project, aqui. Então esse daqui é o livro dentro dele, então tem tem desenhos, tem ilustrações e tudo isso. E nesse livro, por acaso, ele conta como que era o governo de Marte. Aqui tá tudo, ó, tá vendo? Biblioteca do Congresso, tudo aqui. Você pode comprar esse livro e ler, né? Isso que é interessante. Existe o lastro, né? Existe uma fonte. Então esse é o livro, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o livro. O que tem nesse livro que é estranho, que é atípico? Tem que, nessa parte, aqui eu vou abrir mais informações, tá? Aqui é sobre o livro, tá? É um descritivo sobre o livro aqui. Então o projeto The Mars Project, das Mars Project, foi feito em 1952 entre a fundação da NASA e a ida à Lua. Nesse período, tá? Eu vou até traduzir pra gente confirmar em português, tá? Ele é um livro científico de não ficção, hein? Aqui já diz, do físico de foguetes alemão. E, inclusive, Werner von Braun criou o foguete, né, que levou o homem à Lua, que era o V2 na época. E esse V2, a gente chegou no V5, que foi o que levou, né? Aí derivou o Saturno V, tudo isso foi derivado desse foguete. A ideia foi Von Braun vir para a NASA para tentar mandar o homem à Lua com seus foguetes, né? Foi engenheiro astronáutico e arquiteto espacial Werner von Braun, tá? Então, aqui o Project Mars é uma especificação técnica para uma expedição humana a Marte. Foi escrito por Von Braun e foi o primeiro projeto tecnicamente abrangente para tal expedição. O livro foi descrito como o livro mais influente no planejamento de missões humanas a Marte, né? Tudo bem, ele conta essa história como o homem poderia chegar a Marte, porém tem um dado, inclusive nessa época dizem que o governo americano já estava trabalhando com seres de outros planetas, né? Seres não daqui, ou seres de outros locais, não daqui, em conjunto. Mas isso não sabemos. O fato que nós sabemos aqui tem mais informações, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para você acessar o original. E aqui um detalhe que eu ia trazer para você. Então, a gente tem tudo falando, né? Inclusive aqui a gente tem uma foto de Walt Disney, como eu comentei um pouquinho, né? Que Disney estava no meio. Walt Disney, criador do Mickey. E aqui, do outro lado, Werner von Braun, trabalhando em conjunto, né, para levar a ideia do globo, da ida à Lua, tudo isso neste período. Será que eles estariam escondendo o nosso contato com seres de outros planetas alienígenas, ou eles estariam só fazendo o desenho do Mickey junto, né? É interessante pensar, né? Tudo estava muito amarrado, a mídia, a TV, para a gente realmente acreditar que estamos sozinhos aqui, tentar não olhar mais para esses montes de naves que andavam para lá e para cá nessa época. O que eu quero trazer nesse vídeo, aqui eu vou colocando o outro, e eu vou trazer um detalhe que eu acho que é muito importante pra gente, que é aqui, ó. No livro, de repente, nesse local aqui, ó, The Elon, tá vendo? Por isso que o Elon Musk, que eu queria trazer no mesmo vídeo de Elon Musk, só pra você... Será que é coincidência? Elon não é um nome normal na Terra, né? Então, o Elon, traduzido para português, o texto original, o interessante nesse romance, então, nesse livro de Werner von Braun, cita, né, o Elon, uma pessoa chamada Elon, inclusive. O interessante nesse romance aumentou em 2021, quando as pessoas conectaram Elon, o líder marciano, ao magnata dos negócios, Elon Musk. Olha, só pelo nome Elon, né? Pode ser só coincidência, poderia ser João. Por que Elon, né? Mas tá aqui, tem no livro, né? É interessante isso. Tudo passível de verificação. Essa aqui é a parte legal. Sugerindo que Von Braun pode ter previstos os empreendimentos da exploração espacial de Musk. Capítulo 24. Como Marte é governado. No livro. Então, Werner von Braun, o fundador da NASA, quando a NASA foi fundada, o diretor da NASA, escreveu um livro falando sobre a ida a Marte. E citou que o governador de Marte se chama Elon. E por acaso Elon Musk está trabalhando no projeto de ida a Marte. Coincidência esse nome, né? Tá nos dois pontos. É uma coincidência muito legal, né? Interessante. Poderia chamar João, Pedro, Maria, mas chama Elon.
Então é isso que é pra gente pensar. Só coincidência? Só coincidência. Ninguém tá vendo nada, né? Inclusive, o Congresso americano agora tá investigando mais. Então, tudo isso é interessante a gente ver hoje, né? Porque é muito difícil essa informação chegar, né? Porque a gente sabe disso. O governo, então, no livro tá escrito assim: o governo marciano foi dirigido por 10 homens. O líder dos quais foi eleito por sufrágio universal por 5 anos é intitulado Elon. Então, são 10 homens no governo marciano, com sufrágio universal seria uma votação, um voto mesmo, universal. E esse nome, esse governo fica durante 5 anos, coincidência, né, com o nosso. E o governador, o líder dos marcianos, se chama Elon. Imagina Elon Musk chegando em Marte, encontrando com Elon de Marte. Interessante, né? 2 casas do parlamento promulgam as leis a serem administradas pelo Elon e seu gabinete, tá? Então, informação oficial aqui, todos os links, o livro está à venda na Amazon, então você pode comprar o livro e verificar se no capítulo 24 está escrito isso. Queria trazer nesse vídeo Elon Musk no Brasil para falar com o nosso presidente. A pergunta é, será que nosso presidente já foi para Marte? Será? Inclusive, só comentando, tem muitas histórias que contam nos bastidores. Uma delas é que a Lua, ela é habitada, inclusive as grandes monarquias têm súditos ou pessoas que estão na Lua, trabalham na Lua, e simplesmente a nossa região aqui seria simplesmente um ponto, né, para experiência com a raça humana. Mas isso é só comentário. Marte também é um outro assunto interessante, né? Inclusive dizem que nós já conhecemos bem Marte, inclusive, e simplesmente nós estamos num momento de passar para a civilização, para a raça humana, né? Gradualmente esse contato para fazer uma coisa fase por fase, né? Porque a gente ter contato com outras raças seria um assunto que envolve muita crença, muita religião, muita coisa, então é tudo isso junto. O que você acha dessa informação? Interessante ou não? Acrescentou para você alguma coisa? Você acha que isso é mentira? Não existe? Valide todos os links no primeiro comentário do vídeo. Você pode clicar, ver um por um, traduz para o português, caso você não lê inglês, alguma coisa, traduz para o português. E quem quiser na Amazon está disponível o livro também. Então é uma outra fonte de validação. Realmente, bom, Elon no Brasil. O que você acha disso? Quero a sua opinião sobre isso. É um assunto que eu queria, acho que vale a pena trazer hoje, que é o dia, né? Trazer hoje para vocês. Seria Elon Musk 100% humano? Será que esse Elon Musk, se for 100% humano, deve ser, né? Possivelmente. Mas se ele for, será que ele já teve contato com algum povo de outro local, outra raça? Será que ele acredita que existam esses povos? Que ele já falou que as pirâmides foram construídas por eles, né? Ele já falou isso. Então, possivelmente, ele acredita um pouquinho nisso. Ou não. Quero sua opinião, coloque nos comentários do vídeo, valide todos os dados e compartilhe esse vídeo um pouco mais. Eu acho importante trazer isso hoje, porque como ele está no Brasil e tem a SpaceX, né, tá tudo muito ligado. E por que Wernher von Braun teria escrito isso, né, nessa época, entre a fundação da NASA e aí da Lua, né? É interessante para pensar. Quero sua opinião, deixe nos comentários. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, tchau.